Aleluia. Ele veio. O Pai está na casa. Ele está aqui. E a minha oração é que você não fique apenas vendo, mas que você entre diante dessa presença e você possa ser cheio do fogo de Deus. Eu quero falar hoje sobre o fogo de Deus. A Bíblia diz em Lucas que Jesus fala: eu vim para trazer fogo. E eu esperava que vocês já estivessem cheios de fogo. Que nós possamos ser uma igreja cheia do fogo de Deus. Porque uma igreja cheia do fogo é imparável, é incansável. Ela não é inconstante, ela permanece. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Eu estou sentindo muito a presença de Deus. Muito. O Senhor está aqui. E eu quero falar sobre algo que é muito importante na vida de um homem e de uma mulher de Deus. A constância. Nós precisamos ser constantes. Nós vivemos dias intensos aqui nesse lugar. Vivemos 4 dias de festa, de celebração, mas de muito poder. Muita glória, muito mover, muitos milagres. Já estamos ouvindo os testemunhos de pessoas que foram curadas, restauradas, libertas. Quem esteve aqui nos 4 dias de festa? Amém? Foi quinta, sexta, sábado, domingo. Mas nós precisamos entender que não podemos olhar para esses dias como algo que passou, como algo daqui a alguns anos muito distante, mas nós precisamos entender como um marco de um novo tempo que Deus está trazendo para a sua igreja. Como um começo, um novo começo, como um marco de um grande mover de Deus para a tua igreja. Mas como manter esse fogo? Como manter essa chama? Sendo constante. Buscando a presença de Deus constantemente. Se eu disser para você que eu matriculei numa academia, mas nem sempre eu vou, isso vai me garantir ter um bom resultado? Não. Porque estar matriculado não garante eu obter resultado se eu não for constante. Se eu me inscrevo, se eu faço uma prova, se eu entro numa faculdade e eu começo a ir, frequento o primeiro período, o segundo período, o terceiro, mas eu começo a não ir no quarto e eu começo a faltar. Isso garante eu ter o diploma no final dessa jornada? Não. Porque não adianta você começar se você não permanecer buscando todos os dias o seu objetivo. É necessário nós entendermos que o que nós somos está muito relacionado às nossas escolhas e aos nossos hábitos. Então não adianta nós falarmos para Deus que nós amamos a Deus se os nossos hábitos diários e as nossas escolhas não refletem esse amor. Assim é a nossa vida com Deus. Ser constante vai nos garantir permanecer, mesmo quando o tempo das coisas não ocorrerem da forma com que nós planejamos. Mesmo quando nossos sonhos não acontecerem da forma que planejamos. Mesmo quando nossos projetos não acontecerem exatamente no tempo que nós planejamos. Mas ser constantes vai nos garantir permanecer, mesmo quando as coisas não ocorrem do nosso jeito. Nós entendemos que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Ser constante. Quando o Senhor chama Amós, que ele é intitulado como um boiadeiro, mesmo sendo levantado como um profeta, as pessoas o chamavam de profeta, Amós. Tem um livro na Bíblia, se vocês não sabem, Amós, tá? Vocês conhecem? Amós era um boiadeiro, um agricultor. Ele era um homem que cultivava, na verdade, sicômoros, que era um fruto. E quando Deus levanta, quando Deus chama Amós para falar para o teu povo, um povo que havia se corrompido espiritualmente, um povo que não tinha constância com Deus, uma hora estava voltado a Deus, mas outra hora estava corrompido, adorando a outros deuses, adorando a outros prazeres. Como eles não tinham constância, Deus usa exatamente a sua atividade pecuária, a sua atividade ali na agricultura,
para mostrar para o povo aquilo que ele queria do povo. Então, Amós cuidava de sicômoro, e era necessário que ele pegasse aqueles frutos e ele rasgasse aquele fruto. Era necessário rasgar. O que Deus estava dizendo era o seguinte: é necessário, muitas vezes, passarmos por processos, passarmos pela prensa. É necessário, muitas vezes, nós passarmos por momentos difíceis, porque aquele rasgo nos frutos eram necessários para que o sol penetrasse e ali formasse uma pasta. Ali era produzida uma pasta e aquele fruto começava a amadurecer. Então, aquele fruto precisava ter constância, ele precisava ser consistente. Assim é a vida do homem e da mulher de Deus. Não, nós precisamos ter raízes. As nossas raízes precisam não ser apenas constantes no crescimento, mas precisamos ter consistências na nossa vida com Deus. Então, Amós foi usado através da sua atividade, para levar o povo a entender o que Deus queria daquele povo. Que eles passariam por momentos difíceis, para eles entenderem que eles precisavam ser constantes com Deus. Para eles entenderem o que Deus esperava deles. E assim é a nossa vida com Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres constantes, para suportar os dias maus e para entendermos que durante esse processo, Deus está nos amadurecendo. Baseado nessa palavra, eu quero que você abra para mim em Levítico 6. Eu creio que nessa noite, Deus vai nos levar a outro nível de amadurecimento. O Senhor quer liberar sobre a tua igreja o fogo de Deus. O fogo que nos molda, o fogo que nos transforma, o fogo que retira de nós todas as impurezas, tudo aquilo que não pertence, que Deus não quer que nós tenhamos, para Ele nos levar para outro nível. É o fogo de Deus. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas. E levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deverá ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Ele não deve ser apagado, e assim deve ser a nossa vida com Deus. O fogo nunca pode apagar, nada pode nos parar. Nós não podemos permitir que sejamos distraídos, porque às vezes a nossa vida com Deus é assim. Nós estamos bem até algumas coisas acontecerem da forma que nós não esperávamos. E aí nós somos inconstantes. Entenda, se não houver entrega, se não houver renúncia, se não houver lenha, não haverá fogo queimando em nós. Levítico nos mostra aqui como que o sacerdote ele vinha todas as manhãs. A Bíblia diz que todas as manhãs ele vestia uma túnica de linho, ele retirava as cinzas do altar, ele colocava a lenha, ele arrumava o holocausto e o fogo continuava ardendo, continuava queimando. O interessante é que o sacerdote ele fazia isso todos os dias. Não tinha um dia que ele acordava e falava assim: acho que hoje eu não quero não. Hoje eu não estou afim de ir ao culto. Hoje eu não estou afim de prestar o meu culto a Deus. Hoje eu não estou muito afim de fazer o meu devocional. Afinal, eu tenho outros compromissos. Não. Isso não havia possibilidade. Isso era um hábito. Porque a nossa vida com Deus, a nossa vida de entrega, ela começa com um hábito. De você começar a buscando a Deus orando, você jejuando. E eu vou dizer uma coisa, nem sempre você vai fazer quando você vai fazer porque você quer. Mas você vai fazer porque você entende que aquilo é necessário para você sobreviver. E as coisas vão começando com o hábito da nossa vida, até nós entendermos que nós precisamos daquilo para sobreviver.
Nós entendermos que nós somos queimados, somos inundados pela presença de Deus e aquilo é necessário para que nós possamos sobreviver. O sacerdote, ele não ia de qualquer jeito, ele vestia uma roupa limpa, de linho puro, linho branco. E ele ia, ele retirava as cinzas e ele renovava muitas vezes a lenha. Retirar as cinzas significa retirar de nós coisas que não devem estar no altar de Deus. E o altar somos nós. Hoje, o altar somos nós. Mas muitas vezes nós queremos que o fogo queime, mas nós não entregamos a nossa oferta, que somos nós. Nós não colocamos a nossa lenha, que são as nossas orações, os nossos jejuns, as nossas renúncias, o nosso estudo com a palavra, a nossa busca pela intimidade de Deus, e queremos que o fogo queime. Mas se não houver lenha, se não houver entrega, o fogo não vai continuar ardendo. Interessante que quem coloca o fogo é Deus. Por isso, se você entrou aqui desanimado, frio, cansado, que o fogo de Deus venha inundar a sua vida. Porque o fogo quem dá é Ele, mas quem faz permanecer o fogo queimando somos nós. A Bíblia diz que quando Jesus ele olha as igrejas, as 7 igrejas, ele fala: eu conheço bem as suas obras, ou seja, eu conheço quem tu és. Eu não conheço só de ouvir falar, mas eu conheço o profundo do teu coração. Deus sabe muitas vezes as cinzas que estão dentro de nós. São às vezes dores do passado, feridas, mágoas, sentimentos que nos aprisionam e que não tem espaço para lenha, que não dá espaço para entrega e que o fogo vai parar se nós não renovarmos o altar de Deus. Por isso que a cada manhã ele vinha e ele retirava as cinzas dali. Ele retirava aquilo que não queima mais, aquilo que não vai queimar na tua vida, aquilo que não vai produzir mais fogo, aquilo que não vai produzir mais vida. É necessário retirar do altar de Deus. E ele trocava a roupa, porque a roupa do sacerdote não podia estar suja. Ela não podia estar suja. Como nós estamos nos apresentando diante de Deus? E ele preparava a lenha. Quando a gente fala assim de lenha, às vezes a gente acha que ele vinha e colocava a lenha, mas tem todo um processo até a lenha estar pronta para ser colocada no fogo. O que eu quero dizer é que a vida com Deus é uma vida de processo. É uma vida que muitas vezes nós vamos ter que pagar um preço de ir lá cortar a lenha, preparar a lenha para colocar no altar. Não é assim. A vida com Deus é uma vida de busca, é uma vida de entrega. É uma vida de intimidade, porque senão o fogo não vai continuar queimando. E o sacrifício somos nós. É a nossa entrega, é a nossa renúncia, é a nossa vida, que constantemente nós precisamos sondar o nosso coração, como o sacerdote ia lá todos os dias e checava pela manhã, na primeira hora do dia, o que estamos fazendo com as primícias do nosso dia. Como estamos acordando e entregando o nosso dia para o Senhor. De qualquer jeito, o Senhor precisa vasculhar o nosso coração, para que Ele retire as cinzas, para que Ele aponte aonde estão as cinzas do nosso coração. A Bíblia diz que uma mulher, ela perdeu a sua dracma. Diante de tantas dracmas, ela perdeu uma dracma. E a Bíblia diz que ela perdeu na sua própria casa, dentro da sua própria casa. Muitas vezes perdemos valores que estão dentro de nós, que deixamos no passado. E a Bíblia diz que ela acende a candeia, não é um interruptor. Ela acende a candeia, onde precisava de óleo, precisava de fogo, que é o fogo da presença de Deus. E quando ela começa a procurar, a primeira coisa que ela vê, ela nota que a casa precisava ser arrumada. A gente precisa arrumar o nosso altar antes de encontrar aquilo que Deus tem pra gente. Antes de vivermos tempos de promessas, antes de vivermos as bênçãos, nós precisamos primeiro varrer a nossa casa, tirar as nossas cinzas, mas nós não conseguimos se o fogo de Deus não estiver queimando em nós. Porque o fogo é aquele que ilumina, é aquele que direciona, é aquele que nos guia, é aquele que nos dá destino.
e faz nós enxergarmos aquilo que precisa ser retirado dentro de nós. Aqui fala do fogo de Deus que nunca cessará, nunca apagará, porque essa é a vontade do Senhor, que o fogo dele continue queimando em nós. E quando nós entendemos, nós olhamos para alguns homens da Bíblia, nós entendemos que um dia esse fogo apagou. Um dia ele não levou a lenha. Um dia levar a lenha ao altar não foi a prioridade dele. Não adianta você fazer todos os dias. Você precisa fazer entendendo que aquilo é a razão da sua vida. Entregar a sua vida a Deus todos os dias. Deus quer todos os dias descer e queimar sobre nós. Ele quer que nós sejamos ativadores nessa geração, incendiários nessa geração. Pessoas que por onde passam, as pessoas vão ver que tem algo diferente em nós, que não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, mas tem a ver com o que o fogo de Deus faz na vida de um homem, que permite que o altar nunca pare de queimar. Quando a gente vai ver Adão, ele tinha um encontro todos os dias com Deus. Deus vinha ter com Adão todos os dias. Mas um dia, a Adão faltou o culto. Adão se distraiu. Adão perdeu a constância. Ele se distraiu com as coisas ao seu redor. E levar a lenha não era a sua primeira opção naquele dia. Mas Deus desceu para ter com Adão. Mas Adão faltou o culto com Deus. Ele não entregou a sua vida. Ele não prestou naquele dia um culto a Deus. E todas as vezes que não entregamos a nossa adoração a Deus, a nossa vida, a nossa lenha, nós sempre vamos nos distrair com coisas que vão nos paralisar. Constância é o que nos mantém firmes e vai nos fazer permanecer, independente da jornada que nós vamos encontrar pela frente. Quando eu olho para a vida de Saul, Saul foi um homem ungido por Deus, foi um homem escolhido por Deus. Apesar do povo querer um rei, ele foi a escolha de Deus. Ele era um homem cheio do fogo, da presença de Deus. Mas um dia, faltou lenha. Um dia ele permitiu que as cinzas da vaidade, dos seus desejos, ocupassem um lugar no altar que não era para ocupar. E aí a presença de Deus foi retirada de Saul. Sansão foi um homem cheio da presença. A Bíblia diz que quando a presença de Deus entrava em Sansão, ele destruía vários. Ele fazia coisas, ele rasgava animais, ele fazia coisas impossíveis. Porque o fogo de Deus estava na vida de Sansão. Mas um dia, ele não levou a lenha. Um dia, ele não prestou o seu culto a Deus, porque ele se distraiu com coisas que roubaram o teu lugar de sacerdote. Nós somos o sacerdote que precisa manter o altar aceso queimando. Nós somos o sacerdote desse altar que o fogo precisa continuar queimando. E quando eu olho para a vida de alguns homens, entenda, o fogo de Deus é que nos impulsiona, é o que nos move, é o que nos faz viver coisas sobrenaturais, é o que faz você diante da terra viver coisas sobrenaturais em cenários desfavoráveis. Quando a gente olha para Jesus, Jesus foi um homem cheio do fogo de Deus, porque até o peixe obedecia a Jesus. Até o vento obedecia a Jesus. Coisas da natureza eram tocadas pelo sobrenatural, porque o fogo estava em Jesus. O que estamos fazendo? O que estamos promovendo nesse mundo? Quando a gente olha para a vida de homens de Deus que eram cheios do mover de Deus, cheios do fogo de Deus. Daniel, um homem que estava dentro de um palácio. Comia, ele tinha acesso à comida do rei, mas ele decidiu se separar, porque ele era um homem cheio do fogo de Deus, porque o fogo ele tem que santificar.
O fogo não só destrói as impurezas da nossa vida, assim como quando o ouro é colocado no fogo e tira aquilo que não tem valor e permanece só aquilo que tem valor, em valor. Assim é o fogo em nós. Mas o fogo também, ele santifica. E ser santificado não significa ser perfeito, mas significa ser separado, sentar em mesas que Deus nunca te chamou para sentar. É entender que você não vai fazer porque você tem medo de ir para o inferno. Você não vai fazer porque a presença de Deus é muito mais prazerosa do que o pecado. Porque a presença de Deus te atrai muito mais do que os prazeres da carne. E Daniel sabia disso. Um homem cheio do fogo de Deus, ele não pede para Deus livrá-lo da cova. Mas ele entende que Deus usa cenários que parecem ser o fim para te promover e mostrar verdadeiramente qual o fogo que arde em você. Não peça para Deus te tirar de cenários que Ele usa para te promover. Não peça para Deus te tirar de lugares que Ele usa para revelar quem Ele é na tua vida. Davi poderia ter pedido para Deus livrá-lo do gigante. Mas o gigante foi o que promoveu diante do rei. E até o rei teve que ver quem era Davi. O menino que destruiu o gigante. Deus vai usar os cenários de maior dor da sua vida, os cenários de maior impossibilidade, os cenários que parecem ser o fim, para te promover, para te levar para um outro nível. Porque foi assim na vida de tantos homens de Deus. Quando a gente olha em Atos 2, eu queria que abrisse Atos 2, versículo 3 e 4. Atos, você vê a manifestação aqui falando sobre o fogo de Deus. Os discípulos estavam amedrontados, se escondendo. Jesus havia morrido. Eles acreditaram que os próximos seriam eles. Eles estavam apavorados, amedrontados. Eles perderam completamente a direção da sua vida. Mas Jesus havia dado uma palavra para eles. Permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que era o Espírito Santo que ia descer sobre eles. Então vocês conseguem ver discípulos amedrontados, perdidos, assustados. E aí nesse momento, aqui a Bíblia fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Algumas versões falam que eles estavam todos reunidos, estavam unânimes num só propósito, em oração. Porque quando há unidade, quando há oração, o céu tem que descer. Eles estavam exatamente nesse mover. O que aconteceu naqueles 4 dias foi reflexo da nossa expectativa, da misericórdia de Deus na nossa vida. Nós estávamos em jejum e oração durante 9 dias. Estávamos gerando esse ambiente. Então, por mais que eles estivessem ali assustados, amedrontados, havia uma palavra sobre eles. Por mais que você esteja hoje vivendo momentos assim, há uma palavra de Deus que vai te encontrar. Há uma palavra que é muito mais poderosa do que aquilo que você está vivendo hoje. Esse cenário não é o seu fim. Esse cenário ele não marca o último capítulo da sua história. Mas ele apenas anuncia que tempos melhores virão. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles não falavam só a língua dos anjos, eles falavam outras línguas, outros idiomas. Eles estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aqui ali estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa língua própria, materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia.
de Frígia, de Pânfilia, do Egito, e eram várias regiões, pode parar por aí. Eram pessoas de várias regiões que chegaram ali. Ali houve um mover do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, houve uma manifestação do céu, eles foram tomados pela presença do Senhor naquele lugar. A partir dali, Pedro, depois que ele foi cheio do fogo de Deus, Pedro ele começa a pregar, e mais de 3.000 pessoas recebem o Espírito Santo, se convertem a Jesus. Então, assim, nós conseguimos ver que o fogo de Deus, ele estava dando a partir dali, para aquela igreja, uma nova ferramenta, um novo mover. A partir dali, aqueles discípulos, eles foram de uma forma tão grande, levar a palavra de Deus de uma forma sem medo, cheios de autoridade do céu, porque assim é um homem e uma mulher tomado do fogo de Deus. Você vê discípulos num capítulo amedrontados, discípulos escondidos, mas quando eles são revestidos do poder do fogo de Deus, você vê discípulos levando a palavra de Deus, sendo tomados pelo Espírito de Deus, levando a pessoas se converterem a Jesus, pessoas serem batizadas, pessoas foram batizadas, e ali a igreja, aqueles discípulos ganham uma nova ferramenta, um novo mover, eles são levados a um outro nível. O que eu quero dizer é que uma pessoa tomada pelo fogo de Deus, ela é levada a um outro nível. Ali a igreja se propagou de uma tal maneira que eles saíram de homens amedrontados por homens que eram perseguidos, mas eles entenderam que o fogo de Deus os impulsionava. Quando a gente vê a vida de Paulo, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi prisioneiro, ele foi levado de navio, parou na ilha de Malta. E você vai vendo a história de Paulo, mas Paulo não parava a tua missão, porque o homem cheio do fogo de Deus é imparável. Ninguém para. Ninguém pode parar o homem, uma mulher que está cheio, tomado do fogo de Deus. Paulo dentro da prisão, vocês precisam entender isso. Paulo mesmo dentro de uma prisão, ele não parou de exercer a sua missão. Porque assim é um homem e uma mulher cheio de Deus. Quando eu pego um telefone que tem um reconhecimento facial, se esse telefone é meu, ele rapidinho vai desbloquear. E eu vou ter acesso a um novo mundo. Não é isso que tem aqui atrás? Assim é um homem e uma mulher cheio do fogo. O céu reconhece, mas o inferno tem que abrir todas as portas para um homem e uma mulher entrar. É assim que Paulo fez naquela cadeia. O inferno teve que reconhecer, e as prisões, as cadeias foram quebradas, porque Paulo estava cheia do fogo de Deus. E aonde entra uma mulher cheia do fogo, não há prisão que resista, não há cadeia que paralise um homem e uma mulher de Deus, porque o céu autoriza e o inferno tem que abrir. Tem que reconhecer. Esse é um homem. Por isso que nós precisamos ser igreja, mas não igreja que vem apenas para os cultos domingo. Não. Você precisa ser igreja dentro da sua casa, de segunda a segunda. Vir aos cultos domingo é um reflexo da tua busca por Deus durante a semana. Esses homens, eles foram constantes, eles foram unânimes em oração. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles entendiam o poder do fogo, mais eles oravam, mais eles buscavam a autoridade do céu, e ninguém parava eles. A Bíblia diz que Paulo, prisioneiro dentro de uma casa, as pessoas vinham ter com Paulo, as pessoas queriam ouvir o que Paulo falava, as pessoas queriam estar perto de Paulo. Porque não é o lugar que você está que define você, mas quem você se torna quando o fogo de Deus não para de queimar dentro de você. Quando você vai para John Wesley, ler a sua biografia, a biografia dele conta que num episódio ele pregando numa igreja, numa conferência, as pessoas elas ficavam na fila durante horas. E os repórteres começaram a ir ali para entrevistar algumas pessoas. E eles viram que eles foram entrevistar uma mulher que já pela 5ª vez ela estava na fila. Já era o 5º culto que ela ia assistir. E o repórter perguntou para ela: mas o que você vem aqui? O que você ouve ele falar? Por que ele te atrai tanto? O que ele fala?
Aí ela falou assim, não. Eu não venho aqui para ouvir o que ele fala. Eu venho aqui para ver ele queimar por Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver você queimando por Deus. Ver você queimando por Jesus. Ver você queimando dentro da sua casa, na sua família. Ah, mas você não sabe como é que está meu casamento. Começa a queimar. Porque as cadeias têm que abrir. As prisões têm que abrir. Quando o fogo de Deus entra, todos os lugares da sua vida têm que voltar para a normalidade. Todo cenário de caos tem que ser transformado. Todo cenário de vale de ossos secos, quando a presença de Deus vem, tem que mudar. Então por isso que essa noite, que o céu começa a liberar fogo de Deus nas todas as áreas da tua vida. Se você recebeu um diagnóstico de câncer, seja curada hoje em nome de Jesus. Porque aonde o fogo bate, aonde o fogo entra, o cenário tem que mudar. Todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo tormento na tua mente, você que de repente não consegue dormir, você que tem sido tormentada por vozes, por espíritos malignos, quando o fogo de Deus desce no teu altar, não há espaço para nenhum fogo estranho. Não há espaço para nenhum fogo estranho. Seja constante com Deus. Eu não entendo às vezes como tem pessoas que... eu falo, você está tão sumida. Ai, pastor, eu estou cheio de problema. Mas aí que você tem que estar dentro da igreja. Como é que você afasta de Deus quando você está cheio de problema? Se Ele é o Deus do impossível que vai resolver a sua vida. Ou te dá força para persistir quando a cura não chegar no tempo que Deus quer. Quando as coisas não forem arrumadas no seu tempo. Tanto bom ou ruim, só há um lugar para estar. Continuando levando lenha no altar. Todos os dias. Aquele sacerdote não tinha outra escolha. Você é aquilo que reflete as suas escolhas e as suas decisões. Não diga que ama Deus se a sua vida diária não reflete isso. Aquele sacerdote sabia que não havia outra opção senão jogar a lenha no altar para o fogo permanecer. Uma mulher e um homem que entende que o fogo não pode acabar, não pode apagar. Entende que por mais que ele passe por lutas, se tem fogo, ele vai persistir. Abraão, ele foi chamado por Deus para entregar Isaac, seu único filho. E Abraão, você não vê na história ele tentando negociar com Deus, mas Senhor, o meu filho, o meu único filho, aquele que o Senhor me deu, o único filho da promessa, ele não negocia com Deus. Porque Abraão sabia que quando você tem o fogo de Deus, mesmo você tendo Isaac, o fogo te faz suportar para recomeçar. Mas se você tem Isaac, que era o tudo dele, e não tem o fogo, você nada tem. Tem um homem, acho que é Manson, ele fala que o cristianismo é entusiasmo. É fogo que queima, que arde, que te move. E ele fala, se não for isso, nada é. Se você não queima por Jesus, se quando Deus pede para você entregar o seu Isaac, você acha que você está perdendo, é porque você ainda não entendeu a importância do fogo de Deus na sua vida. Cristianismo é entusiasmo. Se não for isso que você estiver vivendo, não é nada. Seja apaixonado por Jesus. Seja um homem ou uma mulher que dependa desse fogo, dessa chama queimando todos os dias. Seja um homem ou uma mulher que todos os dias vai lá no altar e retira as cinzas e coloca para fora. Porque senão não tem espaço para o fogo de Deus. Quando nós colocamos alguma coisa no fogo, a tendência é o quê? É que aquilo que nós vamos colocar, fique como? Vai ficando cada vez menor. Não é verdade? Quando você coloca uma peça de carne, ela não sai do fogo do mesmo tamanho. Ela murcha um pouquinho. Não é assim? Tudo que você coloca no fogo, a tendência é murchar. Esse fogo, ele precisa queimar em nós. Porque à medida que ele vai queimando, ele vai nos diminuindo.
para que a chama dele cresça em nós. Daniel entendeu isso. Por isso que ele suportou a cova. Porque à medida que você vai diminuindo o seu eu, ele é revelado em você. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles suportaram a chama. Eles não pediram para Deus livrar, porque ele sabia que aquele era o cenário favorável para revelar o fogo verdadeiro que queimava dentro deles. Eles foram para lá e foi revelado, além do Deus que eles serviam, quem era o Deus que queimava dentro deles. É isso que nós precisamos carregar nesse tempo. Essa geração, ela necessita de uma igreja avivada. Essa geração necessita de um povo, de uma igreja que faça diferença por onde passa. Paulo fazia diferença por onde ele passava. Por isso que quando ele chegava nos lugares, as pessoas falavam: e vem esse que vira o mundo de cabeça para baixo. Porque se o fogo de Deus chega, as coisas não podem ficar no mesmo lugar. Que você peça todos os dias para o fogo de Deus continuar queimando, para que ele venha arder na sua vida todos os dias e tirar tudo aquilo que não faz parte daquilo que ele tem para você. Aquilo que impede de você que o fogo continue queimando dentro de você. Quando a gente olha para homens e mulheres de Deus, e eu amo falar o quanto esses homens eles foram posicionados independente da presença de Deus. Quando a gente olha para José, a cova parecia ser o fim de José, mas ele ainda queimava por Deus. Depois ele foi para a prisão, mas ele ainda queimava por Deus. O que vai te manter em lugares que parecem o seu fim? O que vai te manter e fazer suportar para a próxima fase é o que arde dentro de você. Porque ninguém pode tocar uma mulher que é cheia do fogo de Deus. A Moody fala que se você quer avivamento numa igreja, coloque uma fogueira acesa no teu altar. Você quer viver um novo tempo na tua vida? Você quer sair desse lugar que você está? Porque o Senhor havia dado uma ferramenta nova para aquela igreja de Atos, para aqueles discípulos. E eles fizeram coisas sobrenaturais. Eles levaram o evangelho de uma forma muito mais rápida. Pessoas se converteram, eles atingiram outras regiões. Não houve fronteiras que impedissem o agir de Deus sobre a vida daqueles homens. Então permita que essa fogueira queime todos os dias o altar da tua vida. Hoje eu recebi uma mensagem no Instagram. Elas, de repente, estão até me assistindo. Uma jovem que nós cuidávamos aqui da igreja. E ela frequentava muito a minha casa. É uma menina que não tem mãe nem pai. E eu sempre declarava para ela. Eu falei assim, você vai viver coisas muito grandes. Porque é nesse lugar que parece ser o fim. Que todos te abandonaram. Deus nunca nos abandona. Deus sempre acredita em nós, eu falava para ela. Você vai viver coisas que você vai olhar, você vai falar assim, isso não tem a ver do lugar que eu vim, com o lugar que eu vim. Isso não tem a ver com o lugar que eu fui gerada ou o lugar que eu fui criada. Mas isso tem a ver com Deus. E hoje eu recebi uma mensagem, ela está na Irlanda. E ela mandou uma mensagem que ela estava assistindo, tinha acabado de assistir a última pregação de sexta-feira, né, que eu preguei no aniversário da igreja. E ela está com umas meninas no quarto, porque hoje lá, parece que é o dia das mães, e elas estão sem as mães. E ela falou assim, pastora, você não tem noção como essas palavras têm edificado não só a minha vida, mas a vida dessas meninas que estão aqui comigo. Esse é o poder da palavra de Deus. Isso tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo. Mas isso tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se propaga. Ela chega em lugares que eu não vou conseguir acessar, mas que a palavra vai alcançar. E a minha palavra hoje é que a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, ela vai alcançar em áreas da tua vida que você já até esqueceu de orar, já até desistiu de orar. Sabe aquelas áreas da nossa vida, aqueles cenários da nossa vida que nós cansamos, desistimos de orar? A palavra de Deus, ela vai alcançar esses cenários mais escassos da tua vida, os cenários mais desérticos da tua vida, para que você veja
que tem a ver com fogo que queima sobre a tua vida. É esse lugar que Deus quer levar a igreja do Senhor. Por isso que essa noite, quando eu estava vindo para cá, o Senhor falou muito no meu coração. Muitas vezes nós estamos na igreja como sacerdote, cuidando das coisas do templo, cuidando das coisas do Senhor, mas não queima mais. Não arde mais em nós. E às vezes nos decepcionamos na igreja, e aí a gente desiste de caminhar, a gente não persiste, não tem consistência. Mas eu quero que essa noite o fogo de Deus venha atingir, venha tocar a sua vida. Você que entrou aqui cansado, desanimado, você que está servindo a Deus, mas que não tem mais aquela paixão, aquele amor. E por isso que eu quero chamar todos os trabalhadores dessa casa. Eu quero orar pela vida de todos os trabalhadores. Eu quero que todos vocês desçam aqui. Pode levantar a igreja. Quando eu estava vindo para cá, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Não adianta ser sacerdote, levar a lenha e não ter paixão pelo que faz. Eu quero que o Senhor essa noite venha reavivar no teu coração a chama que um dia apagou. Porque o fogo de Deus é capaz de queimar uma brasa que está morta, uma brasa que está seca. Eu não sei como você entrou aqui. De repente um dia você queimou por Jesus. Você teve prazer de estar na sua casa, mas hoje você vem quando dá, porque está cansado, está desanimado. As distrações do mundo têm roubado esse lugar de intimidade com Deus, de relacionamento. E aí você está como essa brasa que nem queima mais. Mas eu quero dizer que o fogo de Deus, ele é suficiente para queimar até a brasa na tua vida que está seca, a brasa que está morta, a brasa hoje que você olha e você já desistiu do teu ministério. Se você cantava para Deus, se você louvava para Deus, se você era um ministro de louvor, e hoje você não é mais, essa brasa vai ser ativada na tua vida hoje. Porque o Senhor conta com uma geração de ativadores. O Senhor conta com as brasas que estão mortas, porque quem faz reviver é Ele. E eu quero chamar os trabalhadores desse lado. E todas as pessoas que entraram aqui, hoje é noite de poder. Hoje é noite que o Senhor vai batizar a tua igreja com batismo de fogo. Se você fala em línguas, começa a falar. Eu não falo há muito tempo. O céu vai descer com labaredas de fogo e tocar. Lembra do profeta? Que ele toca com uma brasa viva nos seus lábios. O Senhor vai tocar com uma brasa viva nos seus lábios. Você que era um pregador da palavra, e hoje você está uma brasa fria, morta. O Senhor vai vir com uma brasa de fogo sobre os seus lábios, sobre o coração, para voltar a queimar, para ser lugar de altar do Senhor essa noite. Eu quero você desse lado, os trabalhadores desse lado. E você, se eu fosse você, eu viria aqui. Porque quando o Senhor estava ministrando essa palavra, Senhor, tem momentos que a gente não quer orar. Tem momentos que a gente não tem vontade para a igreja. Isso acontece com você? Acontece comigo também. Porque a vida tenta nos espremer, tirar do nosso lugar de sacerdote. Mas o meu prazer é estar diante da tua presença. Porque eu sei que não diz respeito ao que eu quero fazer, mas aquilo que eu necessito fazer para sobreviver. O altar queimando, ardendo continuamente, é o que move a tua vida. É o que faz você chegar na casa do Senhor e falar assim: eu quero servir, porque está queimando. Eu quero falar de Deus para as pessoas do meu trabalho, porque está queimando. Quem tem o fogo é movido para um outro lugar, é movido para um outro nível. Quem tem o fogo não é mais o mesmo. Ele é impulsionado a tomar lugares, a alcançar lugares que só o fogo de Deus pode te levar. Que o Senhor te coloque hoje como uma ativadora do reino de Deus. Que você continue entendendo que adorar são para aqueles que entendem que o Isaac nunca pode tomar o lugar da presença de Deus. Por isso que quando Abraão sobe, ele fala: eu vou adorar. Porque você não é entrega, não é perder, quando você entende que você já ganhou o fogo de Deus. É apenas adorar. Enquanto o louvor vai tocando, eu quero estar ministrando sobre a tua vida, porque eu creio que essa é uma noite de poder.
É uma noite onde cadeias estão sendo quebradas, prisões espirituais, pessoas que estavam paralisadas no seu ministério. O Senhor está lançando o fogo de Deus sobre a tua vida. Começa a falar em línguas, você que fala em línguas. Senhor, libera dons para a tua igreja. Que esse lugar seja conhecido como lugar onde o fogo de Deus queima, em nome de Jesus. Oh Senhor, venha, meu Pai. Senhor, encontra a lenha em nós, Senhor. Encontra, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida, Senhor, diante do teu altar. Eu quero entregar esses trabalhadores da tua casa, meu Pai. Que eles tenham prazer de estar aqui. Que o fogo que começar aqui comece a incendiar a tua casa, o teu casamento, o teu relacionamento com a sua esposa e com o teu marido, o teu relacionamento com o teu filho. O homem, uma mulher cheia de fogo de Deus, ele leva o fogo para a tua casa. Ele leva o fogo de Deus para o teu trabalho. Nós não somos uma igreja que vem se encontrar para ouvir um bom louvor, para ouvir uma palavra. Não. Nós somos uma igreja que queima pela presença de Deus. Que queima pela presença de Deus. Nós queremos mais do teu fogo, Senhor. Libera o batismo de fogo sobre a tua igreja. Começa a queimar em nós, Senhor. Começa a arder em nosso coração, meu Pai. Toma esses trabalhadores, essas pessoas que vieram aqui na frente, Senhor, diante do teu altar. Toca nelas, Senhor, com brasa viva, Senhor. Toca, Senhor. Torna eles os incendiários da tua presença. Homens e mulheres que vão, como Paulo, imparáveis, mas movidos pelo teu amor. Que o fogo de Deus venha nos queimar, até que permaneça em nós apenas o teu amor, Senhor. Amor suficiente para caminhar em meio às adversidades. Amor suficiente para amar aqueles que estão lá fora, Senhor. Para resgatar, Senhor, aqueles que estão precisando do teu amor. Amor suficiente para ter compaixão pelos aqueles que estão lá fora. Amor suficiente para não sermos paralisados por fofoca, por intriga. Que o fogo de Deus comece a queimar na nossa língua e saiam palavras de vida. Queima os nossos olhos para que possamos enxergar, Senhor, o mover da tua presença. Queima os nossos ouvidos, Senhor, para que tenhamos ouvido audível para teu espírito, para tua voz, meu Pai. Abafe os ruídos da nossa alma. Abafe os ruídos, Senhor, que não nos move ao lugar do teu encontro, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, venha. Seja cheio essa noite, igreja. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do fogo de Deus. Quando Moisés ia para a tenda e a presença de Deus tomava Moisés, a presença de Deus era visível, todos viam, mas eles ficavam na porta das suas tendas. Mas Josué, quando Moisés saía, ele ia para o meio da tenda. Não queira ser aquele que apenas vê, aqueles que apenas ouve falar, mas queira estar no meio do fogo. Porque só quem está no meio do fogo consegue ter o encontro do sobrenatural com o natural. Que a tua vida seja uma vida que você possa ver o sobrenatural através do fogo que queima em você. Tem pessoas aí fora que estão esperando que você toque, que você ore, que eles olhem para você e vejam uma própria pregação nas suas atitudes. Porque nós somos resultado dos nossos hábitos e das nossas escolhas. Escolha hoje ser o incendiário da presença de Deus. Ser cheio do fogo de Deus. Esses homens e essas mulheres que nós vemos na Bíblia, Davi, José, Paulo, os discípulos, eles abriram mão dos seus projetos, porque eles entenderam que não adiantaria caminhar sobre os seus projetos se eles não estivessem cheios do fogo de Deus.
Porque você pode ter o melhor projeto, mas só o fogo te faz acessar lugares que ninguém pode alcançar. Que essa seja uma igreja que toque gerações através da sua vida. Que essa palavra alcance a sua vida, você que está me assistindo. Alcance nações. Porque a palavra que eu dei para essa igreja, que Deus colocou no meu coração, é que Ele vai dar cartas, como deu para Neemias, para alcançar, para atravessar fronteiras. Porque a palavra de Deus, ninguém pode parar. E um homem e uma mulher cheio do fogo de Deus é imparável, é incansável e nunca será derrotado. Porque o fogo que queima jamais parará de arder. Ele arderá para sempre, enquanto a sua escolha for levar a lenha para o altar. Todos os dias da sua vida, que você tenha um encontro e você não se distraia como Adão, mas que o seu prazer seja levar a lenha e entregar a sua oferta. Que você comece a queimar por Jesus. Você que está nos bancos aí, que ainda não trabalha na obra, comece a se envolver. Porque um homem cheio do fogo é um homem que é movimentado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Que as pessoas, quando chegarem ali naquela porta, elas já comecem a sentir o cheiro do fogo queimando com a lenha que você colocou no altar. Que o seu culto comece lá fora. Que as pessoas ouçam e vejam o seu culto através das suas atitudes lá fora. Que sejamos uma igreja que o Senhor nos queime até que fique o teu amor. O amor que cura, o amor que não tem preconceito, o amor que resgata, o amor que salva e o amor que não vê barreiras para levar o reino de Deus. Que você seja um incendiário e que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.